Olá! Hoje a gente vai dar os primeiros passos no universo que está literalmente redesenhando o futuro, a computação quântica. Mas pode relaxar. Isso aqui não é uma aula de física, não. Pense nisso mais como um convite para explorar um jeito totalmente novo de pensar. Uma lógica que promete resolver problemas que hoje parecem impossíveis. E a jornada já começa com essa ideia aqui que é bem poderosa. Entrar no mundo quântico significa, antes de tudo, estar aberto a reinterpretar os fundamentos do que a gente conhece sobre computação, sobre lógica. É uma mudança de chave na nossa cabeça. E é exatamente aí, nessa mudança de perspectiva, que a verdadeira inovação acontece. E aqui vem a primeira grande sacada, talvez a mais importante de todas. Não precisa ser um gênio da física para entrar nesse universo. O convite é para pensar diferente. A maior barreira aqui não é técnica, sabe? É mental. É ter essa flexibilidade de deixar para trás algumas certezas antigas. E é justamente isso que está abrindo as portas para o próximo grande salto da tecnologia. Ok, agora vamos para um ponto que é crucial entender. Muita gente acha que a computação quântica vai chegar e, de repente, substituir todos os computadores que a gente usa hoje. Mas a realidade é muito mais interessante que isso. Não é uma substituição, é uma parceria. Uma parceria muito poderosa. Imagina assim, a computação quântica é como uma ferramenta super especializada. O computador clássico, ele é fantástico, resolve a maioria das nossas coisas do dia a dia. A computação quântica entra em cena como uma camada a mais, uma camada extra de capacidade, sabe? Ela foi feita para atacar aquele tipo de problema onde os computadores de hoje simplesmente travam, chegam no limite deles. Olha só que interessante essa comparação. De um lado a gente tem um mundo clássico. Ele é determinístico. Pensa no interruptor de luz. Ou está ligado, ou está desligado. 0 ou 1. É um mundo de certezas. Agora, do outro lado, o mundo quântico, ele é probabilístico. Em vez do interruptor, imagina um botão de volume, que pode estar em qualquer posição, e o mais doido, em várias ao mesmo tempo. Ele não trabalha com certezas, mas sim com um campo imenso de possibilidades. E o futuro? O futuro está na união inteligente desses dois mundos. Beleza, tudo isso é muito legal, mas e na prática? Como é que se começa? A boa notícia é que os primeiros passos são bem mais acessíveis do que parecem. Vamos ver um roteiro bem simples para começar essa jornada. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa entender a base de tudo. Se no mundo clássico a gente tem os bits, o que é que o mundo quântico tem? Qual é o tijolo fundamental dessa nova lógica? A essência dessa nova forma de processar informação? A resposta está aqui. Qubits. Vamos pensar numa analogia simples. Um bit clássico é como uma moeda parada na mesa. Ou é cara ou é coroa, certo? Já o qubit é como essa mesma moeda girando no ar. Ela é uma mistura de cara e coroa ao mesmo tempo. Esse fenômeno tem nome, superposição. E tem mais, o emaranhamento. Imagina duas dessas moedas girando, só que elas estão magicamente conectadas. No exato instante que uma delas para e dá cara, a outra, não importa o quão longe esteja, vira coroa na mesma hora. São esses conceitos malucos que permitem que um computador quântico explore milhões de soluções de uma vez só. E olha só, aqui a gente tem um roteiro prático em 5 passos. Primeiro, entender os fundamentos. É isso que a gente acabou de falar sobre qubits, superposição, o básico. Segundo, explorar as ferramentas de simulação. Existem plataformas como o Qiskit da IBM que deixam qualquer um brincar de programar um computador quântico no seu próprio notebook de graça. Terceiro passo, aprender a modelar problemas. Essa é a parte da tradução, de pegar um desafio de logística, de finanças e transformar numa linguagem que os qubits entendam. Quarto, experimentar com cenários reais. É aplicar esses modelos em problemas do mundo real e ver o que acontece. E por fim, o quinto passo, que talvez seja o mais importante, adotar uma mentalidade híbrida. Saber quando usar a força do clássico e quando é hora de chamar o quântico para o jogo. Isso nos leva ao ponto-chave de tudo isso, de verdade. A habilidade mais valiosa nessa nova era não vai ser só saber programar, mas sim a capacidade de olhar para um problema bem complexo e se perguntar: como eu formulo isso de um jeito que um computador quântico consiga resolver? A verdadeira arte, o segredo, está nessa tradução. Então fica a pergunta, por que começar essa jornada agora? Por que se preocupar com isso hoje? Porque no fundo não se trata só de aprender uma nova tecnologia. Se trata de se posicionar na vanguarda de uma transformação. Uma transformação que, aliás, já começou. Essa frase aqui é muito boa porque ela traz uma reflexão. A computação quântica é uma tecnologia que, de certa forma, convida à humildade. Ela meio que nos força a abandonar aquela ideia de um mundo 100% linear, previsível. Ela serve como um lembrete, sabe? De que a inovação mais profunda, muitas vezes, nasce justamente quando a gente questiona aquilo que sempre tomamos como certo.
E essa tal humildade, essa abertura para o novo, acaba se traduzindo numa vantagem estratégica real. Estar à frente da curva não é sobre decorar todos os algoritmos quânticos, é sobre começar a treinar a mente para pensar de um jeito quântico. É sobre desenvolver uma intuição, um feeling, para um tipo completamente novo de resolver problemas. Pensa um pouco. Algumas décadas atrás, saber programar era coisa de nicho, né? Para poucos. Hoje, é uma habilidade fundamental em quase toda indústria que se possa imaginar. Pois é, a capacidade de pensar de forma quântica está trilhando exatamente o mesmo caminho. Essa é a habilidade que vai definir quem serão os líderes e os inovadores de amanhã. E para a gente fechar, vamos ficar com esta ideia. A verdadeira corrida hoje não é para ver quem constrói o maior computador quântico. A corrida é para ver quem entende primeiro como usar essa ferramenta para criar valor de verdade. Dar os primeiros passos agora é garantir um lugar na primeira fila para ver o futuro acontecer. Então, a questão que fica no ar não é se os mundos quântico e clássico vão trabalhar juntos. A verdadeira pergunta é: qual problema, que hoje a gente acha impossível, vai ser o primeiro a ser resolvido por essa parceria?